falaremos sobre a legislação ambientalista na avicultura, com o intuito de orientá-los para a definição dos critérios técnicos para esta atividade de pequeno, médio e grande porte. Citarei alguns instrumentos legais no processo de licenciamento ambiental da atividade. Licença ambiental prévia. Aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionadores a serem atendidos nas próximas fases da sua implementação. Licença ambiental de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Licença ambiental de operação. Autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Outras licenças que também são importantes serem ressaltadas são licenciamento por adesão e compromisso. Licença que autoriza a instalação e a operação da atividade, mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios, pré-condições, requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora, desde que se conheçam previamente os impactos ambientais da atividade, as características ambientais da área de implantação e as condições de sua operação e instalação. Cadastro ambiental. A declaração é um documento subscrito por um profissional legalmente habilitado, obrigatoriamente acompanhada por anotação de responsabilidade técnica, ART, ou documento equivalente, expedido pelo Conselho Regional de Classe do Trabalhador, que comprova que o empreendimento ou a atividade está localizada de acordo com a legislação ambiental e florestal vigente e que trata de forma adequada os efluentes atmosféricos, líquidos e os resíduos sólidos. Enquanto enquadramento e instrumentos técnicos utilizados na atividade de licenciamento devemos salientar: relatório ambiental prévio, estudo de conformidade ambiental, licenciamento ambiental de regularização, de necessidade de elaboração de estudo de conformidade ambiental, apresentado por ocasião ou solicitação de licença ambiental. Relatório de caracterização de empreendimento. É um documento apresentado do procedimento de licenciamento ambiental por adesão e compromisso, com informações técnicas da atividade, sobre instalação e operações da atividade, ou com controles ambientais ou programas de monitoramento. Existem algumas instruções na avicultura, as quais são importantes serem ditas. Atividade principal. É a atividade que constitui as atividades essenciais e normas para as quais se constitui. Atividade secundária é a atividade auxiliar de bens de produção ou serviços exercidos no mesmo empreendimento de atividade principal, prevista da listagem das atividades consideradas potencialmente causadoras da degradação ambiental, estabelecida pelas resoluções CONSEMAS, exceto os controles ambientais. Quando houver necessidade de captura, coleta ou transporte de animais silvestres em áreas de influência e empreendimentos, e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, deve ser formalizado junto ao IMA o pedido de autorização ambiental. Na existência de unidades de conservação que possam ser afetadas em seu interior ou zona de amortecimento, o IMA formalizará um requerimento ao responsável pela unidade de conservação. Na existência de cavidades naturais subterrâneas que possam ser afetadas pelo seu empreendimento, o empreendedor deverá apresentar ao IMA um estudo espeleológico para a classificação da CNS de acordo com seu grau de relevância. Conforme as especificidades e a localização do empreendimento, o IMA poderá solicitar a inclusão de projetos de recomposição paisagística e outros procedimentos que julgar necessários segundo as normas da legislação pertinente. Quando houver necessidade da utilização de jazidas de empréstimos localizadas fora da área de empreendimento, as mesmas são objetos de licenciamento ambiental específico.
A disposição final do material estéril excedente, fora da área do empreendimento, deverá constar no processo de licenciamento ambiental do empreendimento. A implantação de empreendimentos perto de rodovias deve respeitar os recursos previstos em legislação. Nas faixas marginais dos recursos hídricos existentes na área mapeada para a implantação do empreendimento, deve ser respeitada o afastamento que é previsto na legislação vigente. Os empreendimentos ou atividades geradoras de efluentes líquidos devem instalar caixa de inspeção, antes e após o sistema de tratamento dos mesmos, para fins de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento. Os programas de controle ambiental devem avaliar as possibilidades de intervenção no processo, visando minimizar a geração de efluentes atmosféricos, líquidos e poeiras. Além do carregamento de solo, resíduos sólidos, poluição térmica e sonora e otimização da utilização dos recursos ambientais. Simultaneamente a esta providência, o empreendedor deve fornecer comprometimento, conscientização e treinamento do pessoal da área operacional, no que diz respeito às questões ambientais, com o objetivo de obter os melhores resultados na implementação daqueles. Quando o potencial poluidor degradador da atividade secundária for maior da atividade principal, o estudo ambiental a ser apresentado para fins de análise do procedimento de licenciamento ambiental prévio deverá ser o estudo exigido para a atividade de maior potencial poluidor degradador definido em resolução da CONSEMA. Algumas das instruções específicas são: no perímetro urbano não é permitido a implantação ou funcionamento de atividades avícolas. No empreendimento que utiliza o manejo de dejetos sobre a cama de aviário, as construções elas são destinadas para o alojamento dos animais e deverão prever as medidas técnicas que impedem a perda da cama, e evitando a contaminação do solo, do subsolo e das águas. As carcaças de animais mortos e bem como os resíduos de aparição, eles têm que ser destinados ao lugar certo, que no caso é a compostagem. Ela deverá ser construída de uma maneira que não agride o meio ambiente, seguindo as orientações do relatório técnico da Embrapa de aves e suínos. É permitido o uso de desidratadores de animais mortos, desde que o material processado seja encaminhado à composteira dos animais mortos. A utilização dos desidratadores de animais deve se restringir ao cozimento, sem que ocorra queima ou a carbonização do material biológico. Para eventos em que ocorra grande mortandade, sem a presença de agentes patogênicos, as aves mortas e outros resíduos orgânicos poderão ser tratados com compostagem, enterrados em valas sanitárias ou incineração. Para o enterramento em valas sanitárias, deverão ser obedecidas a legislação ambiental vigente e o Código Estadual Sanitário. Em casos de grande mortandade com a presença de agentes patogênicos, aves mortas e outros resíduos deverão ser incinerados, para que esse agente contaminante seja eliminado. Os aviários ou unidades de armazenamento devem respeitar uma distância de até 20 metros de residências vizinhas.
O transporte de animais mortos deverá ser autorizado pela SIDASC, através de um documento específico. É proibido por lei o lançamento desses resíduos, de resíduos contaminados, em corpos hídricos ou em áreas de preservação permanente. Em caso de ampliação do empreendimento, implicando em supressão da vegetação, localização da ampliação da unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, afetando o CNS, ou esteja localizado em área sujeita a alagamento, deverá ser realizado o licenciamento trifásico, devendo o estudo ambiental considerar a atividade já existente e a ampliação. Concluímos que as documentações necessárias para o licenciamento das atividades são licença ambiental prévia, licença ambiental de instalação, licença ambiental de operação e licença ambiental por compromisso. As principais ações que devem ser conduzidas e que provocarão evolução ambiental na avicultura são: utilizar estratégia nutricional que possuam benefícios ambientais, reduzindo o volume e o potencial poluidor dos resíduos, implantar sistema de tratamento de resíduos, principalmente em territórios e bacias hidrográficas de elevada lotação de unidades de animais, utilizar práticas de manejo que diminuam a emissão de odores, poeiras e barulho. Meu Deus do céu, eu vou correndo aqui. Inserir o conceito de planejamento de nutrientes para a propriedade e no uso dos resíduos da produção como fertilizante, além de capacitar técnicos e produtores em manejo ambiental, disponibilizando programa constante. Ainda falando sobre a revolução ambiental, podemos citar alguns pontos que podemos levar em consideração, como documentar todas as informações sobre o manejo da propriedade e dos resíduos. Desenvolver indicadores a fim de caracterizar o desenvolvimento ambiental das atividades. Internalizar o conceito de boas práticas e produção. Elaborar e implementar programas de zoneamento econômico e ecológico, principalmente nas áreas caracterizadas pela alta concentração de unidades animais. Dispor de leis e licenciamento de atividades nos principais estados produtores. E viabilizar a atuação dos órgãos de fiscalização federal. Conhecer o custo econômico das adequações ambientais e viabilizar uma forma de pagamento pelos serviços do agricultor, desenvolver estudos que auxiliam na produção e na saúde humana. Para finalizar, precisamos ressaltar que para se ter sucesso em quaisquer atividades ambientais, como a avicultura, precisamos levar em conta todos os requisitos ambientais, sendo assim não tendo mais danos, tanto econômicos como no meio ambiente. Espero que esse vídeo tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre a legislação na avicultura e tenham todos um ótimo fim de semana.